Olá, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Eu sou Tabata Porte e juntos nós vamos entender melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre violência contra a mulher. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, todos os registros de crimes contra vítimas mulheres cresceram no ano passado na comparação com o ano anterior. Homicídio e feminicídio, agressões em contexto de violência doméstica, ameaças, perseguição, violência psicológica e estupro. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinatti. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Satisfação, Tabata. Doutora, infelizmente a gente ainda fala sobre violência contra a mulher e parece que cada vez mais, parece não, aliás, nós temos que cada vez mais debater esse assunto, infelizmente, né, porque atinge nós duas aqui como mulheres, nós temos ainda um papel ainda mais fundamental, né, nesse combate de violência que tem feito muitas vítimas todos os anos, ainda milhares de mulheres são vítimas de violência. Qual o perfil dessas vítimas, doutora? Porque muitas pessoas ainda imaginam que a maior parte são mulheres de renda mais baixa, né, que são de periferias. Mas eu gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente qual o perfil dessas vítimas. Perfeito. Numa sociedade em que foi completamente errada a sua formação e estruturação, arcaica e machista, as mulheres, elas sofrem consequência dessa herança negativa da construção e inserção do papel do homem e da mulher na sociedade. Eu reputo como uma mancha covarde que nós temos na nossa sociedade a violência contra a mulher. É um crime muito complexo, porque aquele agressor, aquele algoz, é justamente a pessoa que a mulher nutre uma confiança, uma devoção sentimental, em que muitas vezes ela fica aprisionada nesse relacionamento criminoso, abusivo, com algemas invisíveis, de subjugação emocional e sentimental. Então, para que a gente possa combater o crime de violência contra a mulher, principalmente num contexto doméstico familiar, é necessário uma reestruturação de todo o papel do homem e da mulher na sociedade. É extremamente importante que todos nós façamos os nossos papéis. A imprensa e os veículos de comunicação têm um papel preponderante no fator informação. Muitas vítimas podem estar acometidas há anos de violência, de crimes, enjauladas nessas algemas invisíveis, nesse relacionamento doentio. Porém, existe ainda uma relutância das próprias vítimas conseguirem enxergar este papel de vítima, porque os atos criminosos e agressivos são muitas vezes normalizados e até mesmo romantizados como uma demonstração mais agressiva do amor. Então é necessário que a mulher saiba que num relacionamento saudável, a agressão ela não tem vez. E essa agressão, obviamente, ela não se inicia da forma mais drástica, que é o feminicídio. Então, é muito importante que elas tenham a atenção e o conhecimento que no relacionamento saudável, não cabe agressão, não cabe violência, não cabe subjugação. É óbvio que aquele agressor, ele nunca conquista a sua vítima com agressões uma potência máxima, ou uma agressão física, ou até mesmo um feminicídio, é óbvio. Os atos de agressão começam com palavras que apequenam essa mulher, que intimidam essa mulher, que angustiam essa mulher, com gestos, até mesmo com ausência de palavras, aquela sensação em que a mulher se sente o tempo todo desconfortável e angustiada no relacionamento. Então, o meu recado para as mulheres, para que elas não sejam vítimas de relacionamentos criminosos e abusivos, é exigir o mesmo respeito que essa mulher tem no relacionamento. Não acredite que aquele agressor, ele está
praticando atos de agressão por amor. O amor, ele não combina com agressão e com violência. O amor, ele é respeito, o amor é consideração e, sobretudo, o amor é amizade e paciência. A gente não pode aceitar como um excesso de amor aquela violência que se torna abusiva, aquele ciúme doentio, aquela perseguição. Então a gente tem que separar conceitos. Então por isso que é necessária uma conversa transversal, não só no sistema de justiça criminal, porque quando aquela vítima ela chega até uma delegacia é porque nenhuma esfera da sociedade conseguiu salvar ou resgatar essa vítima, seja no seio familiar, na rede de apoios, na rede de amigos, na rede de trabalho, na própria sociedade que essa mulher está inserida. Doutora, qual o perfil dos acusados? O que a senhora mencionou é que a maior parte desses casos, né, principalmente de feminicídio, eles são cometidos por pessoas próximas da mulher, principalmente parceiros. É isso mesmo? Namorados, maridos, eles são os principais, enfim, acusados, os criminosos? Infelizmente, temos uma estatística mundial em que as mulheres, quando vitimizadas no seu nível mais fatal, que é o feminicídio mais grave, elas, quase que 80% dessas vítimas, elas são vítimas fatais quando elas finalmente tomam a coragem de romper o ciclo de violência abusiva e criminosa. Porque aquele que está lá, aquele criminoso, aquele parceiro, ele acredita que aquela mulher é uma propriedade sua. Então, quando essa mulher rompe o ciclo, ele não admite esta vítima sair da sua esfera de controle, domínio e propriedade. É uma situação realmente muito grave, não podemos subestimar criminosos, agressores, não podemos subestimar o nível de crueldade, de perversidade que aquele agressor, que aquela mulher que nutre um sentimento devocional por aquele agressor, que aquele agressor pode fazer com ela. Então é necessário ter muita atenção e, principalmente, romper o ciclo de violência antes de se tornar mais uma estatística de feminicídio. De todos os casos que a senhora já atendeu, qual foi o que mais te marcou ao longo dessa trajetória? Todos os casos que versam violência contra a mulher, eles chamam atenção por um fator muito comum a todas as vítimas de violência, que é a sensação de culpa. Aquela mulher, ela se sente realmente culpada pelas agressões sofridas, pela violência sofrida, e quando aquele agressor preso em flagrante, aquela mulher, ela chega ao limite, inclusive, de pagar a fiança, porque ela não acredita que aquele agressor, que aquele criminoso mereça estar no cárcere. Então é muito complicado quando a gente fala nessa situação em que a vítima sofre violência, porém, ao mesmo tempo, existe aquela subjugação emocional por aquele agressor. O que ela não entende, o que realmente fica deturpado no entender da vítima, é que aquelas doses de normalidade, elas significam doses para tentar manter a vítima presa no relacionamento. Um relacionamento comum, um relacionamento normal e saudável, obviamente existem situações que causam algum desentendimento, alguma discussão, mas mas esse relacionamento é permeado por amor, por amizade, por companheirismo, por respeito. Agora, o relacionamento criminoso e abusivo, ele é permeado de agressões, ele é permeado de uma situação de subjugação do algoz com a vítima. Os hiatos de normalidade, eles são cada vez mais escassos. Os hiatos de normalidade, eles são cada vez mais escassos, sendo que, claro, cria-se uma confusão mental, sentimental, na cabeça dessa vítima. É necessário uma conversa transversal, é necessário que essa vítima tenha uma rede de apoio em várias esferas, principalmente a psicológica, no seu seio familiar, na sua rede de apoios de amigos, de confiança. Caso contrário, essa vítima ela pode ficar anos presa nesse relacionamento criminoso que um dia pode fatalmente tirar a vida dessa vítima.
Agora, doutora, a Lei Maria da Penha, a Lei de Violência Psicológica contra a Mulher, a Lei do Feminicídio, são de fato um grande avanço, né, aqui no Brasil. Como que elas impactam no combate à violência contra a mulher e por que, apesar desses avanços, a gente ainda não consegue conter os índices? Porque a lei, a Maria da Penha, a lei que versa mecanismos de proteção àquela mulher vítima de violência, ela é uma das melhores leis do mundo no que se trata de previsão e diretrizes para a proteção dessa mulher vítima de violência. Mas o porquê que ela não funciona é a pergunta que todos fazem, porque não estamos adequados com implementação de políticas públicas correlatas ao que está prescrito na lei. Então, nesse sentido, é necessário com que os poderes públicos avancem, com que os poderes públicos realmente implementem estrutura para que aqueles que atuam na proteção dessa mulher vítima de violência, que é o sistema de justiça criminal, possam realmente ter estrutura para combater essa violência. O que ainda impede as mulheres de fazerem a denúncia, doutora? É claro que você mencionou aqui, né, o caso de que elas estão tão machucadas, tão violentadas mesmo psicologicamente, que elas se acham, né, as culpadas por aquela situação. Esse é um dos fatores, mas o que ainda impede que elas façam a denúncia logo no início da violência? No meu entender, o principal fator inibitório e que impede a vítima chegar até as autoridades policiais e denunciar o crime é aquela vítima se visualizar vítima. O que impede essa denúncia é porque a vítima, ela acredita que ela não é vítima, ela acredita que aqueles atos violentos e de agressão são atos normais, até mesmo ela romantiza como uma demonstração excessiva de amor, sendo um ciúme uma demonstração excessiva de proteção. Então, o principal fator inibitório da vítima chegar até as autoridades policiais é ela realmente entender que aqueles atos agressivos não significam amor, e sim crime. Doutora, para a gente finalizar, qual a recomendação que a senhora faz para as mulheres que estejam nos acompanhando, talvez até parentes, pessoas próximas de vítimas, que muitas vezes não têm coragem, mas que podem sim fazer a denúncia? Exija respeito em um relacionamento. Não permita que a sua própria vontade seja subjugada sob preço de ter um relacionamento. O relacionamento ele deve ser saudável, ele deve trazer paz e segurança. Em situações já no início de desconforto, prestem atenção. Em situações de desconforto, já ligue o seu sinal de alerta e caso esse desconforto evolua, rompa esse relacionamento antes que, infelizmente, você possa figurar como uma vítima de feminicídio. E lembrando os canais de denúncia também, né, doutora, que são muito importantes. Temos temos os sites das polícias civis em cada estado e temos o canal nacional de Disque Violência contra a Mulher, que é o 180. Perfeito. Doutora Raquel, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo. Claro que o assunto ele é pesado, mas é a realidade e a gente precisa trazer muita informação e também a consciência de que todos nós precisamos ajudar as vítimas e principalmente combater essa violência. Doutora, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigada. Nós acabamos de conversar com a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinatti. Eu fico por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.